Boa tarde, bom dia ou boa noite, dependente da hora que você for ver este vídeo, né? Não sei que hora você for ver este vídeo. Na palavra e nessa doutrina, começando mais uma mensagem, né? Bom, a mensagem de hoje, né? Vou mostrar vários vídeos aí de um cara, né? Chamado Thiago Lima, que se diz cristão, né? E esse cara é um mentiroso. Antes de tudo, eu coloquei uma carinha, um emojizinho na frente do rosto, né, desse cara, do Thiago Lima, pois eu não quero que removam o meu vídeo, porque ele vai remover, ele vai tentar remover esse vídeo. Assim como tentaram remover o que está aqui no canal sobre o Romulo Ribeiro, onde ele pega um caso isolado de uma mulher que traiu o seu esposo, né, na rua, e dizia que ia para academia e traía o seu esposo na rua, num posto de gasolina, né. Ele pega esse caso isolado dessa mulher, né? Senta o pau na mulher, nas mulheres, né? Diz que todas as mulheres não prestam, né? E diz que e incentiva a homens a não se casar citando versículos, né? Tirando do contexto, né? Então eu fiz essa refutação, tá aqui no meu canal. Eu coloquei um emojizinho, né? No vídeo, na cara dele, para não remover o meu vídeo. Então vou fazer a mesma coisa com o Thiago Lima, né? Pois esse vídeo aqui não está mais no YouTube. Esses vídeos aqui ele tirou do YouTube, né? E colocou numa plataforma fechada e falou que foi o YouTube que retirou os vídeos e não foi, né? Eu era inscrito dele, então eu sei o que eu tô falando, tá bom? Eu coloquei o emojizinho só para não retirar o meu vídeo. Esse cara é um mentiroso, esse cara é um falso cristão, né? Pelos seus frutos, né? Então eu vou mostrar aí, né, os vídeos, né? E vou, né, fazer a minha parte, né? Defender o evangelho, defender a Bíblia, né? Defender o que eu acredito que é Jesus Cristo, né? Porque esse cara não é cristão. Se você segue esse cara, né? Eu recomendo muito que você saia fora, né? Pois eu era seguidor desse cara, né? Então, eu estou aqui também para alertar, né? Então, bora pra mensagem, né? Bora pro vídeo. Dá uma olhada nessa mentira que ele tá falando aqui. Bom, esse vídeo aqui ele botou vários pastores aqui, né? Citando o Hebreus 10:25, né? E dizendo que pastores tiraram no contexto, né? E aí ele vai falar isso aqui, olha só. Prega nos tempos atuais está negando a Cristo. Eu sei, parece uma heresia sem tamanho, uma abominação deslavada, isso que eu acabei de dizer. Como é que tu falou? Vamos ouvir de novo? Olha só, escuta bem. Pra você que segue esse cara, escuta o que ele vai falar. Ó, escuta. Quem congrega nos tempos atuais está negando a Cristo. Eu sei, parece uma heresia sem tamanho, uma abominação deslavada, isso que eu acabei de dizer. Qual é o contexto de Hebreus? Hebreus é escrito para gentios e judeus, né, que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano e pelos judeus que negavam ao Messias, né? E muitos estavam, né, não querendo mais, né, se reunir, e por isso que Paulo escreve aos Hebreus, né, essa carta aos Hebreus, para que eles se reunissem, né. Bom, depois de entender o contexto, né, aí a gente pode ler aqui, né, no Hebreus 10:25, que diz assim: e não deixemos de nos reunir como igreja, né, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajarmos uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Ou seja, que Paulo está encorajando os judeus, né, e os gentios a se reunirem, né, porque estavam sendo perseguidos, né, pelo Império Romano, estavam sendo perseguidos pelos judeus que não aceitavam Jesus como Messias, né. Então ele estava encorajando, né, a igreja, né, a se reunir, né, a ter comunhão, né. Bom, eu vou mostrar numa Bíblia interlinear agora o que está escrito ali, o que está ali na sua língua de origem, né? A palavra ali reunir, né? O que significa. A Bíblia interlinear, né? A palavra aqui é epsinagoge, que é reunindo-se, assembleia. Reunir-se, reunião, né? Concordâncias strong, né? Epsinagoge, um ajuntamento específico.
que cumpre se baseia em o propósito específico da reunião. Reunião, assembleia, reunindo-se, juntando-se. Bom, esse cara é um falso cristão, né? E um mentiroso, né? Porque ele fala que quem congrega nos tempos atuais está negando a Cristo. Bom, então quer dizer que Paulo, no passado, negava Cristo e todos que se reúnem agora, porque Paulo manda, né? Paulo fala isso, né? Eu vou mostrar aqui agora, né? Então quer dizer que todos que se reúnem hoje estão negando a Cristo, né? Então, olha só para você que segue esse cara, a Bíblia, pois eu uso Bíblia, eu sou cristão. Ó, Atos, capítulo 20, versículo 7. No sábado à noite, nós nos reunimos. Reunimos, tá bom? Com os irmãos para partir o pão. Paulo falou nessa reunião e continuou falando até a meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. A reunião é bíblica, não importa onde. Eu posso me reunir numa casa, posso me reunir num lar, posso me reunir em qualquer lugar. Agora, o que eu não posso fazer, que é o que esse cara está fazendo, é dizer que se eu ir numa denominação, né, num prédio, me reunir com irmãos, eu estou negando a Cristo. Esse cara é um falso cristão. Acordem para quem está seguindo esse cara. Ele é um mentiroso e um falso cristão. Qualquer lugar é um lugar de reunião. Eu posso me reunir aqui em casa com irmãos, eu posso me reunir num lago, eu posso me reunir num pátio de alguma praça, eu posso me reunir numa denominação, num prédio. Isso é bíblico, a reunião é bíblica, não importa onde, a reunião é bíblica. Paulo se reunia, ele ensina a nós se reunir. Por isso que em Hebreus ele fala para o povo lá, os judeus e os gentios, a se reunirem. Então, a reunião é bíblica. Esse cara é um falso cristão, para de seguir esse cara é um falso cristão. Acordem para você que é seguidor desse cara. Bom, esse cara não crê no nome de Jesus, e assim como Rômulo Ribeiro, Maurício Zimmer, todos esses caras que, né, negam a Cristo, falam que o nome de Jesus é pagão, né? Falam que o nome de Jesus vem de Tamuz. Bom, escuta isso aqui. Jesus, né? Eu não concordo, não creio que o nome dele foi realmente Jesus, mas falo assim porque a maioria das pessoas ainda tem essa crença. Jesus, né? Eu não concordo, não creio que o nome dele foi realmente Jesus, mas falo assim porque a maioria das pessoas ainda tem essa crença. Bom, vamos lá defender, né, e refutar esse mentiroso aqui, porque esse cara aqui é um mentiroso, assim como todos que falam que o nome de Jesus não é Jesus, né? Então, a origem hebraica e significado. O nome Jesus vem do hebraico Yehoshua, que significa o Senhor é salvação. Evoluiu para Yeshua, nome aramaico, e depois para o grego Lessos, e finalmente para o latim Jesus, chegando ao português como Jesus. Não há nenhuma conexão com Tammuz, que era uma divindade mesopotâmia, mencionado em Ezequiel 8,14, como parte do culto aos pagãos e condenados por Deus. Erro de teoria. Tammuz é um nome semita, não latino. Jesus vem do hebraico e traduzido via grego e latim. Não há como dois nomes virem do latim e se confundirem. A alegação de que Jesus é pagão é uma distorção sem base linguística ou arqueológica. Arqueologia e códices confirmam o nome de Jesus. Descobertas arqueológicas confirmam a existência de Jesus e o uso do nome Yeshua entre judeus da época. Flávio Josefo, historiador judeu do século I, menciona Jesus chamado Cristo em seus escritos. Códices antigos como o Códex de Sinaíticos e o Códex de Vaticanos trazem o nome hebraico Lesos em grego, e o interlinear em português mostra claramente a transliteração do nome original para Jesus.
Nas passagens como Mateus 1:21, o nome Jesus vem do grego lessos, tradução do hebraico Yeshua, que significa o tetragrama, é a salvação. A acusação de ser pagão ignora o processo linguístico legítimo da transliteração entre hebraico, grego e latim. Códigos de sinaítico e vaticanos, manuscritos do século IV, usam lessos, confirmando o uso do nome cristão primitivo Jesus. Nos escritos gregos antigos, o nome aparece como Lessos. Em português, tradução legítima é Jesus. Esses versículos provam que a Bíblia não fala apenas de títulos ou posições, mas do nome literal que foi dado ao Filho de Deus. Bom, Mateus 1:21 diz assim: E ela terá um menino, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Bom, vou mostrar numa Bíblia interlinear aí, como lá tá lessos, né, no grego. Bom, peguei aqui, né, uma Bíblia interlinear, né, ali vai estar, né, Jesus, né, e lesso, né, vou abrir aqui. Né, lessos, né, Jesus. Substantivo masculino, né, Jesus, Joshua, né, Jesus, ou seja, Yehoshua, nome de Nosso Senhor. Jesus, a transliteração do termo hebraico, né? Yehoshua, contraído para Josué, que significa Yahweh, salva, ou Yahweh é salvação. Jesus Cristo é, propriamente, Jesus, ou Cristo, Jesus. Lessos, é o seu nome humano, como o Filho de Deus encarnado e eterno. Bom, aqui ele vai falar, né, mais uma mentira, né? Bom, primeiro que na sua língua de origem lá, Néfilins, é homens poderosos, né? Então, dá uma assistida aí no que ele vai falar aqui. Isso aqui é uma mentira, tá? Anjos não têm relações com mulheres, né? A Bíblia deixa claro isso. Então, isso aqui vem, sabe da onde? Livro de Enoque, livro falso de Enoque. Enoque não escreveu nada. Já tem vídeo no meu canal aí sobre o primeiro livro de Enoque e o terceiro no livro de Enoque. Mas, para você que não lê a Bíblia e segue esse cara aqui, livro de Enoque, Enoque não escreveu nada. Enoque não estava mais na terra, segundo Gênesis 5:24 fala que Enoque andou com Deus e não se viu mais. Ou seja, lá não fala para onde ele foi, mas foi translatado. A escrita mais antiga, a cuneiforme, só foi ter depois do dilúvio, 3.200 anos, pelos sumérios. Enoque já não estava na terra, então Enoque não escreveu nada. Tem um vídeo no meu canal completinho aí, tá? Ao cair, eles então se materializaram em corpos de homens e, por acharem as mulheres então muito bonitas, conquistaram-nas e, ao fazerem sexo com elas, conceberam então filhos com severas anomalias. Pelas escrituras, eles eram então gigantes, os valentes da terra, e de alguma forma os genes desses anjos caídos e dos gigantes passaram até mesmo pelo dilúvio e podem estar no sangue das pessoas até nessa nossa geração. Esse cara aqui é um mentiroso, tá? Anjos não têm relação com mulheres. Jesus deixa claro isso. Marcos e Mateus. Vou mostrar aqui. Bom, essa historinha é muito bonitinha, né? Em Gênesis 6, versículo 4, diz assim: Naqueles dias e também posteriormente havia Néfilins, não gigantes, na terra, quando os filhos de Deus tiveram relações sexuais com as filhas dos seres humanos, e estas lhe deram filho, e estes foram os poderosos guerreiros do passado, homens famosos. Gigantes na Bíblia. A palavra hebraica Nephilim pode significar caídos ou homens de grande força. Não há base bíblica para afirmar que tinham 4 metros de altura. Golias, por exemplo, tinha cerca de 2,70 metros, segundo as medidas descritas em Samuel 17,4, o que é muito alto, mas não sobrenatural. O rei Og de Bassã, em Deuteronômio 3, versículo 11, menciona sua cama de cerca de 4 metros,
Mas isso não significa que ele tivesse essa altura. Era comum camas grandes como símbolo de status ou conforto. A tradição judaica entende que ele tinha algo em torno de 2,70 metros, o que já é excepcional, mas não sobrenatural. Golias, descrito em 1 Samuel 17,4, como tendo 6 côvados e 1 palmo, o que dá aproximadamente 2,70 metros. Novamente, muito alto, mas dentro de limites humanos possíveis. Néfilins, a ideia central é que eram homens de renome, guerreiros violentos e poderosos, não monstros de 5 metros. Portanto, a leitura mais fiel do texto no original é que se tratava de homens poderosos e violentos, não seres mitológicos gigantescos. Essa interpretação evita exageros e mantém o foco na mensagem espiritual, a decadência da humanidade antes do juízo divino. Em Mateus 22, versículo 29, diz assim: E Jesus respondeu: Como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Pois, quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. Marcos 12, 25, Pois, quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. Olha só o que ele vai fazer. Esse cara é um mentiroso. Olha o que ele vai falar da Bíblia. E não só isso. Só olha esse vídeo aí. A Bíblia não é 100% confiável. A Bíblia não é 100% confiável. Sim, com ódio. Eu vou fazer com que vocês entendam. Depois eu vou fazer um vídeo totalmente explicativo sobre Jabulon, que é Javé, o anjo Javé, aquele que se encontrou com Moisés na sarça ardente e passou várias instruções ao povo hebreu enquanto eles estavam no deserto. Perceba lá, leia novamente em Gênesis, em Êxodo, que não era o próprio Criador, e sim um anjo, ok? Anjo que fez coisas e passou coisas a Moisés, meio que incoerentes às verdadeiras coisas do Criador. Um anjo que pedia sacrifícios de animais, um anjo que pedia a construção de um local físico, e um anjo, assim como Salomão, declarou ali para todos, um anjo que vivia nas trevas. A Bíblia é confiável? Evidências históricas e arqueológicas revelam a verdade. A confidelidade da Bíblia é uma pergunta recorrente tanto entre cristãos quanto entre céticos. Será que esse antigo conjunto de livros pode mesmo ser considerado histórico e verdadeiro? Neste artigo, vamos apresentar evidências arqueológicas e históricas que comprovam a autenticidade das Escrituras Sagradas. Prepare-se para fortalecer sua fé com base em fatos. 1. Milhares de manuscritos antigos confirmam o texto bíblico. Mais de 25 mil manuscritos do Novo Testamento foram preservados. O Antigo Testamento também possui milhares de cópias confiáveis. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947, revelam que textos como Isaías foram copiados com impressionante exatidão. Comparação com outros textos antigos, Números 643 cópias, Platão 7 cópias e o Novo Testamento 25 mil mais. A arqueologia bíblica, escavações que confirmam as escrituras. Jericó, sinais de destruição súbita batem com um relato bíblico. Teotã, descoberta da estela que menciona o rei Davi. E Nínive, considerado lenda por séculos. Inscrição de Pôncio Pilatos achada em Cesareia Marítima em 1961. A arqueologia não contradiz a Bíblia, ela frequentemente a confirma. Referência extras bíblicas de Jesus e dos apóstolos. Tácito, o historiador romano, menciona Cristo como executado por Pôncio Pilatos. Flávio Josefo, historiador judeu, descreve Jesus, João Batista e Tiago. Isso prova que personagens centrais da Bíblia realmente existiram. Fontes não cristãs confirmam os relatos bíblicos. Precisão cultural e geográfica.
A Bíblia menciona cidades, moedas, costumes e títulos, com precisão surpreendente. Escavações validaram locais como Cafarnaum, Jerusalém Antiga e Siloé. Textos egípcios e assírios confirmam eventos bíblicos, como invasões e guerras. A Bíblia é um mapa histórico, tão preciso quanto espiritual. A coerência interna ao longo dos séculos é escrita ao longo de 1.500 anos por mais de 40 autores diferentes. Mesmo assim, mantém a unidade temática e doutrinária. Não há contradições doutrinárias graves, um feito raro na literatura. Isso seria impossível sem inspiração divina. Conclusão: a Bíblia resiste ao tempo, ao fogo, na crítica e às escavações mais profundas. A arqueologia, os manuscritos e os registros históricos confirmam sua confiabilidade. Vou deixar esse artigo aí, quem quiser, ler. Então, isso aqui é só uma prova, de que a Bíblia é 100% confiável, e como esse cara é um falso cristão. Evidência histórica. O termo Jabulon só aparece em escritos ligados à maçonaria moderna. Não existe em nenhum documento judaico antigo, nem em arqueologia bíblica. Descobertas como os manuscritos do Mar Morto confirmam que os textos bíblicos foram preservados sem esse tipo de adulteração. A Bíblia já circulava em milhares de manuscritos. O Códice Sinaítico e o Códice de Alexandrino preservaram quase toda a escritura. 325 d.C., o Concílio de Nicéia reafirma a fé cristã, mas não altera a Bíblia. O termo Jabulon aparece em rituais maçônicos e esotéricos, misturando nomes de divindades, como Jã, Javé, Bufi, Baal, On e Osíris. A arqueologia bíblica, descobertas como os manuscritos do Mar Morto, 200 a.C., provam que os textos bíblicos já estavam preservados séculos antes de qualquer invenção esotérica. O Códice de Leningrado, 1008 d.C., preserva o Antigo Testamento em hebraico, sem qualquer referência a Jabulon. A Estela de Merneptah uma existência de Israel, mostrando que o contexto bíblico e histórico, nenhuma inscrição antiga judaica ou cristã traz Jabulon. Significado alegórico: em algumas versões, Jabulon era o nome de um explorador fictício que teria descoberto ruínas do Templo de Salomão. Composição do nome: mistura de termo hebraico e pagão. Jan, de Javé, Bum, de Baal e On, de força a Osíris. O uso maçônico é empregado em rituais de rito de York e em sociedades esotéricas como o Ordo de Temple os Orientes. A arqueologia bíblica, manuscritos do Mar Morto, 200 a.C., já preservavam os textos bíblicos séculos antes de Jabulon existir. O Códice Sinaítico, século IV, e o Códice Alexandrino mostram que a Bíblia estava consolidada muito antes do século. O manuscrito bíblico antigo contém Jabulon. Conclusão: a arqueologia e a história provam que Jabulon surgiu séculos depois da Bíblia já estar preservada e reconhecida. Não tem qualquer ligação com Moisés, com o anjo do Senhor ou com Javé. Há estudiosos maçônicos que apresentam a palavra pela primeira vez no século XVIII, ou seja, pela primeira vez século XVIII, no ritual de Arco Real do Rito de York, como o nome de um explorador aleólogo pesquisando as ruínas do templo do rei Salomão. Segundo o historiador maçom Arturo August, a palavra Jabulon foi primeiramente usada em 1700. Olha só, a origem do nome em 1700, na França, na Antiga, no grau do Arco Real, conforme Paul Naudon. Seria a relação a uma alegoria maçônica no qual Jabulon era o nome de um explorador vivendo durante o tempo de Salomão, que descobriu as ruínas de um templo antigo. Segundo as escavações de
Rogos e de Morris. Dentro das ruínas, o explorador encontrou uma placa de ouro sobre o qual o nome de Deus, Jeová, foi gravado. Contudo, salientam os autores que em momento algum da simbólica representação é feita ligação entre o nome do explorador e o nome de Deus. Ou seja, esse cara é um mentiroso e um falso cristão, né? Jabulon não é um deus, ele é um nome, né, que foi utilizado pela maçonaria, né, no século XVIII, né, em 1700, né, na França, né, pelo maçônico num ritual, né, ele é pós-moderno, né. Os nomes de Deus ali, Adonai, né, Elohim, Theos, Kyrios, né, tem as suas raízes semitas, né, e o nome Jabulon não aparece em nenhum manuscrito. Então, esse cara é um mentiroso, esse cara é um falso cristão, então parem de seguir esse falso cristão. Esse cara é um falso cristão, né? Ele fala do sistema, mas utiliza o sistema, né? Ou seja, né, ele fala dos pastores, né, de dízimo, de tudo, mas utiliza do sistema, né? Utiliza, né? Pegou todos os seus vídeos, né? Excluiu e botou numa plataforma fechada e disse que foi o YouTube que excluiu, né? Você não acredita, né? Eu era inscrito desse cara, né? Tem muitas coisas aqui que ele fez aí que hoje ele apagou porque, né? Mas esse cara é um falso cristão. Esse cara aí não é um cristão. Esse cara só tá utilizando o sistema pra, né? Pra enganar as pessoas, né? É um conspiracionista, é um falso cristão. Por isso, né? Não seja enganado, né? Se você é inscrito desse cara, eu recomendo você não fugir. Assim como o Romulo Ribeiro, tem um vídeo aqui do Romulo Ribeiro utilizando um caso isolado de um casamento e falando para a pessoa a não se casar, né? Outro falso cristão, né? Ou seja, eu vou fazer um vídeo sobre o dízimo, né? Para ajudar pessoas que não entendem, né, o seu contexto, o seu real contexto. Mas, basicamente, o dízimo, né, na antiga aliança é sim comida. Isso eu não posso negar. Isso é verdade. Isso é um fato, né? Isso eu não posso negar. Isso eu não posso mentir. Então, ali no Antigo Testamento, o dízimo, né? É comida. É para levitas. É para o Templo de Jerusalém. Como tá ali no contexto. É para levitas. É para órfãos e viúvas. É para o Templo de Jerusalém. Só que o dízimo, no original, é 10%. Lá não diz se é comida ou é dinheiro. É 10%. O dízimo, no seu original, é a 10ª parte. Ou seja, lá em Malaquias e em Deuteronômio, né, está descrito que é produtos agrícolas. Abraão não deu produtos agrícolas. Abraão deu despojo de guerra. Deu 10%, né, do que ele tinha. Ele tinha despojos de guerra. Ou seja, lá em Mateus vai falar que onde Jesus, né, tá com uma discussão com os fariseus, falando para os fariseus, né, olha, vocês dão o dízimo do endo, do cominho. Ali está descrito comida. Mas não esqueçam de ser bons, não esqueçam de ser, né? Ele está falando para eles, vocês estão dando o dízimo, mas esquecem de fazer, né? Esquecem de ser misericordiosos, bons, né? Ou seja, depois, mais para frente, a viúva dá 2 moedas de prata no templo e Jesus disse que aquela mulher deu mais do que as pessoas que estavam ofertando. Ou seja, aquela mulher deu tudo que tinha. Ali não é a quantidade, 2 moedas, mas por que eu falo isso? Por que Deus falou que ela deu muito mais do que os outros? Porque ela deu de coração. 2 Coríntios 9, versículo 7, Paulo vai dizer que a pessoa tem que dar de todo o coração e dar, né, o que ela estipular, né? Que a pessoa estipular, dar de coração, generosa, né? Depois, Paulo, em Atos, os irmãos se ajudam ali, um a um, que nenhum passa necessidade. Depois, Paulo também é ajudado. Paulo é ajudado em Filipenses, se eu não me engano, é 1 Filipenses, capítulo, o capítulo eu não me lembro, mas é em Filipenses. Eu vou botar aqui na tela, né? Eu não me lembro de cabeça, assim, mas eu vou botar aqui na tela. O versículo onde Paulo é ajudado por irmãos, né? Que irmãos vão lá, dão dinheiro para ele poder, né? Se sustentar e tal, e não gerar um peso. Tanto é que ele fala ali, né? Que eu não fui um peso para vocês porque vocês me ajudaram. Ou seja, ele é ajudado por irmãos. Ou seja, a ajuda, a oferta, ela é bíblica, tá? Então,
esse é um resumo simples aí, né? Ou seja, a oferta, ela é bíblica. Você pode ofertar, né? Que seja do teu coração, que seja voluntário. Se você quiser dar os 10% em dinheiro, o dízimo, você tem todo o direito, né? Tem todo o direito, mas que você faça isso com amor, com generosidade, né? Como Abraão fez quando deu os despojos de guerra para Melquisedeque. Ou seja, com amor, não porque um pastor falou para você que se você não der, você, né, vai para o inferno, ou porque você está devendo de Deus, né? Eu falo isso por experiência própria, já fizeram isso comigo. Mas mesmo fazendo isso comigo, eu não estou julgando a igreja ou estou falando mal dela, né? Ou seja, eu também fui ajudado por irmãos quando eu precisei, né? Na minha primeira conversão, né? Quando eu fiquei desempregado, irmãos levaram um rancho na minha casa, entendeu? Ou seja, esses ranchos, essa ajuda vem da onde? Vem de dízimos, vem de ofertas. Então, não se pode pegar uma macieira cheia de maçãs só porque 10 estão podres e jogar as outras 8 também fora. Ou seja, entendeu? Não é assim que funciona. Então, né? Vamos ser um pouquinho menos hipócritas, tá? Ou seja, esse cara é hipócrita, ele é um mentiroso. Ele utiliza da Bíblia, ele utiliza, né, do sistema para, né? Ou seja, ele fala do sistema e utiliza o sistema. Então, que você acorde, né? Leia a palavra de Deus, né? Eu vou fazer um vídeo assim que eu puder sobre o dízimo, né? Explicando o, o seu ah, o seu contexto ali, né, bonitinho. Vou também, né, vou dar os meus exemplos, né, como eu fui ajudado. Vou dar o meu exemplo também como ah, os pastores, né, falaram comigo que eu estava devendo para Deus, se eu não desse eu ia, né. Ou seja, eu vou dar vou usar a minha experiência com o que eu leio, com o que está descrito na Bíblia, o seu contexto real, e vou recomendar às pessoas como eu faço, né. Deixei todos os links aí onde eu pesquisei ele no Google, no Wikipedia, né, o artigo também, então, quiser, né, aí olhar e ver, então, tá tudo aí na descrição, os links aí. E essa palavra permaneça no seu coração e te guie em cada passo.